Dá pra ver uma partezinha da bandeira do Brasil, não tem espaço pra mostrar a TV inteira. Tô rindo aqui com a notícia de hoje. O Milei traiu o Bolsonaro e os bolsonaristas, hein? Deu ruim para os bolsominions que estão na Argentina, já estão em pânico. Porque semana passada saiu notícia de que o Alexandre de Moraes ordenou a extradição de mais de 60 terroristas bolsonaristas que fugiram para a Argentina. A grande maioria deles foram condenados por tentativa de golpe de Estado e eles estavam aí esperando o último recurso, né? Tem sempre um recurso a mais depois da condenação. Estavam esperando em liberdade, alguns com tornozeleira eletrônica, a grande maioria. E aí eles quebraram a tornozeleira eletrônica e fugiram para a Argentina, numa ação que parece ter sido coordenada com o Eduardo Bolsonaro e a Júlia Zanata, tá? Toda a cara de que eles coordenaram essa fuga. Logo depois, o Eduardo Bolsonaro, o Marcel Van Hatten e a Júlia Mamata foram para a Argentina para falar com deputados e tentar ver algum tipo de asilo político para eles. Eles acharam que lá ficariam e que aí estaria tudo certo para eles, poderiam ficar na Argentina livres, leves e soltos ad eternum, ou seja, eternamente ali na Argentina, à revelia da lei brasileira. Pois bem, o Alexandre ordenou, o pedido chegou ao Ministério da Justiça e ao Itamaraty. O Itamaraty já mandou para a Embaixada do Brasil na Argentina, que já mandou ao Ministério das Relações Exteriores da Argentina. Então chegou já no governo Milei o pedido aí de extradição desses brasileiros. Quando saiu a notícia do pedido de extradição, eu vi lá um burburinho no Twitter de bolsonaristas dizendo: o Alexandre de Moraes não pode ordenar nada, porque ele é juiz no Brasil e esses brasileiros estão na Argentina. O único que pode ordenar é o governo Milei. O Alexandre não manda na Argentina. O máximo que ele pode fazer é pedir. Ele pede e aí quem decide é a Argentina. Ele não ordena nada. Pois bem, será que o Alexandre não ordena nada? Será mesmo? Nesse caso, o termo é ordenar, porque ele ordena que a justiça brasileira peça para a Argentina. Eis que sai aí notícia lá na Argentina, que depois saiu também em destaque na revista Fórum. El destape. Giro inesperado. El gobierno adelanta que vai cumprir a lei internacional. Ou seja, o governo adianta que vai cumprir a lei internacional e Milei vai entregar a Lula aos bolsonaristas golpistas. A cancelaria argentina, que é o chancelaria, né? Chanceler argentino, já recebeu do Brasil os pedidos de extradição de dezenas de militantes de Jair Bolsonaro refugiados no país. Aí diz aí o El Destape que falaram aí com uma fonte que tem acesso ao Triângulo de Ferro. Triângulo de Ferro é o nome que se dá aí ao Milei, à irmã dele e ao ministro mais importante dele, que são quem mandam ali na Argentina hoje, né? Uma fonte com acesso a eles disse que, olha, tem muita pressão, uma pressão gigantesca, e o Milei vai devolver aí os terroristas. Eu vou falar, opinião aqui do Thiago, o Lula é um excelente estadista, o Lula é um cara que está sempre assim, olhando pelo bem do povo e tal, mas o Lula tem que começar a ter alguma malícia, parece que já começou, né? Felizmente, na geopolítica, de começar a tratar fascista do jeito que fascista merece ser tratado. Uma coisa na geopolítica eu te dou um exemplo, quando a Bolívia nacionalizou alguns dutos de gás que tinha a Petrobras na Bolívia. E aí eu lembro que tinha gente, principalmente da direita, que hoje a gente sabe que é extrema-direita, falando que o Lula foi um frouxo, que o Lula tinha que fazer uma guerra na Bolívia, que o Lula tinha que invadir, bombardear a Bolívia, como pode e tudo mais. Aí a Bolívia demorou muito para pagar o prejuízo que a Petrobras teve, porque a Petrobras investiu na Bolívia e a Bolívia nacionalizou o gás, e aí então tudo que é ali foi nacionalizado. O Lula na época falou, olha, a Bolívia tem o direito de nacionalizar o seu gás. O caso é que eles têm que pagar aí o prejuízo que a Petrobras teve, vamos fazer aqui na diplomacia e tal. A Bolívia não tinha um governo fascista. E a medida da Bolívia era uma medida que era boa para a população da Bolívia, estava vendo o seu país. Inclusive o Brasil tem petróleo nacionalizado e os governos de esquerda defendem que as riquezas sejam nacionalizadas. Era uma situação diferente. No caso da Argentina, você tem um fascista que, se ele tivesse poder, o que ele ia fazer com o Brasil? Ele ia cagar na cabeça dos brasileiros todos. É isso que ele ia fazer. O fascista, ele não tá nem aí pra lei internacional pra nada. O fascista só segue a lei quando ele é obrigado a seguir a lei, senão ele não segue. Quando a Bolívia fez aquilo, isso foi em 2006, se eu não me engano, a Bolívia seguiu a lei internacional, tal, foi pagando aos poucos e pronto. Nesse caso, o Milei só vai seguir a lei internacional se ele for obrigado. E se ele for obrigado por alguém mais forte que ele.
No caso, o Brasil é muito mais forte que a Argentina. Quando a Argentina tinha um presidente de esquerda e o Brasil tinha um presidente de extrema-direita, o Bolsonaro fez todas as políticas possíveis para empobrecer a Argentina. Exatamente para quê? Para que a esquerda saísse do poder e entrasse a extrema-direita. Então, eu, Thiago, defendo, aí você, plantonista, me dá a sua opinião, que o Brasil, quando tem o poder, tem que fazer todas as políticas possíveis para que o governo de extrema-direita fique o mais fraco possível e para obrigá-los a cumprir a lei internacional. Até porque o pior para a população argentina é que fique um governo lá de extrema-direita, que ele consiga se eleger ou dar golpe em algum momento e fique lá eternamente. Esse é o pior para a população. O melhor é que, quanto antes, saia a extrema-direita de lá. O Lula parece que começou a fazer aí nos bastidores certa pressão ao Milei, então o Milei vai trair o Bolsonaro e vai entregar os bolsominions. Felizmente aí o Lula começou a ter essa malícia, porque contra a extrema-direita você não usa os mesmos mecanismos de diplomacia que você usa contra outros. Por exemplo, o Lula, se ele está numa briga aí contra o Paraguai, vamos supor. O Paraguai tem um governo de extrema-direita? Não. É um governo de direita, neoliberal, quase com um pezinho ali na extrema? Mas é extrema-direita? Não. Então, com o Paraguai, se tivesse uma briga, você usa os meios diplomáticos. Quando teve contra a Bolívia, você usa os meios diplomáticos. Se tiver uma briga aí contra a Venezuela, você usa os meios diplomáticos. E contra a Argentina? Não. Aí não. Aí é extrema-direita. Eles não usam meios diplomáticos quando eles têm o poder. Assim como o Donald Trump, quando era presidente americano, ele não usava meios diplomáticos. Ele simplesmente ia lá e fazia acontecer o que ele queria. E fim. E o resto do mundo que se dane. Assim como você vê, Israel tem um governo de extrema-direita, inclusive amigo do Bolsonaro, bem amigo do Eduardo Bolsonaro, ele não usa meios diplomáticos. Ele, quando tem mais poder, ele faz um genocídio e dane-se. Ele inventa que tinha um terrorista ali, que ele chama de terrorista, nem é, e ele vai lá e mata 300 pessoas e fala, não, mas eu matei aqui um terrorista. Ele ontem destruiu prédios inteiros com famílias dentro do Líbano, e depois ele fala, não, mas tinha ali alguém do Hezbollah. Fim. E dane-se. E com grande apoio aí da imprensa mundial. Porque é assim que a extrema-direita faz. Esse é o modus operandi da extrema-direita. Quando eles têm poder, se eles puderem, eles tacam bomba na tua cabeça. É isso. Então o Lula parece aí que tá indo para cima, e o Milei aí deu 10 passos para trás aí. A derrocada aí do Milei, o Milei antes de assumir xingou o Lula, depois de assumir ele recuou, depois ele xingou o Lula de novo, chegou aí pro Brasil encontrar o Bolsonaro e tudo mais. É o que aconteceu. Quando teve a eleição na Venezuela, ele resolveu peitar o Maduro, que é mais poderoso que ele, muito mais. O Maduro fechou a embaixada da Argentina na Venezuela. Aí o Milei ficou com um problemão, porque a Argentina e a Venezuela tinham relações bem próximas, e tem um monte de argentino na Venezuela que ficou lá desamparado, inclusive gente do alto escalão do governo dele. Aí quem ajudou? O Lula. Aí o Milei teve que ir nas redes sociais falar que, olha, obrigado ao presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e tudo mais. E aí estenderam uma bandeira do Brasil na embaixada argentina, que foi uma humilhação mundial para o Milei. Ali a relação do Lula com o Milei começou a mudar. E ali o Lula começou a mostrar, ó, eu mando, você obedece, viu, Milei? Cala a boca. Pois bem, os bolsonaristas fugiram para a Argentina e o Eduardo Bolsonaro falou ali, tanto com o Milei como com deputados ali, gente do governo, falou, ó, dá guarita aí aos nossos golpistas. Porque pro bolsonarismo é um assunto caríssimo, muito caro, proteger os golpistas. Eu te explico o motivo. Se tiver uma impunidade a quem tentou golpe de Estado no dia 8 de janeiro, o que vai passar para os bolsonaristas é o seguinte, na próxima vez que a gente tentar golpe, vamos aderir. Todos têm que aderir, porque vai ficar... Se der errado, vocês ficam impunes. Não vai ter problema. Ah, ficaram um pouquinho na cadeia, mas estão impunes. Tá tudo ok, vambora. Na próxima... Só não deu certo porque eram só 1.500. Se fossem 10 mil, dava certo. Vambora, gente. Vamos. É isso. Tem que ter uma impunidade para os bolsonaristas para que outros sejam incentivados a cometer o mesmo. É por isso que um desembargador bolsonarista soltou aquele assassino terrorista Jorge Guimarães, que foi o cara que invadiu a festa de um petista e assassinou o petista. Por quê? Porque o bolsonarismo, eles se protegem exatamente por isso. Olha, você quer invadir a festa de um petista e assassinar? Saiba, você vai ficar impune. Para que outros, quando queiram fazer a mesma coisa, façam. Sabendo, ó, algum bolsonarista me salva lá na frente. A gente se salva aqui na frente.
Diferente da esquerda. A esquerda chega, se um puder ferrar com o outro, muitas vezes vai lá e ferra. Na extrema-direita não, eles vão se salvando uns aos outros. Principalmente no âmbito judicial. Então, o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas, foram lá negociar a salvação desses 68 aí patriotários que estão na Argentina, condenados por golpe de Estado, exatamente para falar, olha, na pior das hipóteses, foge aí para um país amigo que a gente consegue asilo para você. Então é extremamente importante para a democracia do Brasil que o Alexandre de Moraes consiga a extradição deles. Então, o governo Lula pressionando, o Milei traindo aí o Bolsonaro, e agora, segundo a imprensa argentina, ele já decidiu que vai seguir a lei internacional, e vai seguir porque vai ser obrigado a seguir. Não sabemos em quais circunstâncias, mas não é porque ele quer, não. Se depender do Milei, os bolsominions ficam lá para sempre. Se depender do Milei, dá até pensão para esses bolsominions. Deixa os argentinos morrendo de fome e dá pensão aí para quem tentou dar golpe de Estado. Porque não tenha dúvidas de que o Milei, na vez dele, ele vai tentar dar um golpe de Estado. O Trump tentou, não conseguiu. O Bolsonaro tentou, não conseguiu. O Netanyahu tentou e conseguiu. O Netanyahu conseguiu um golpe judicial, um golpe parlamentar. Conseguiu se manter no poder eternamente. O Orbán, que também é amigo aí dos bolsonaristas, também deu um golpe lá na Hungria e conseguiu. Tá no poder aí há quase 15 anos. Mas a imprensa não chama o Netanyahu e o Orbán de ditadores, jamais. O Zelensky, que também aí é da laia desse pessoal, tentou e conseguiu dar um golpe. O Zelensky tá ali usando a própria população de bucha de canhão, empobrecendo o próprio país, já vendeu todos os territórios aí da Ucrânia que são federais para BlackRock, que é uma empresa americana, e cancelou as eleições, mas não sem antes banir todos os partidos de esquerda. Isso é golpe. Eu peço a sua inscrição no canal e seguimos aqui na luta. Falou!